Viajar à noite sempre me trouxe uma sensação de liberdade, mas tudo mudou naquela noite escura em que decidi pegar uma rodovia deserta para encurtar meu trajeto. Era uma estrada que poucos ousavam percorrer devido às histórias de eventos inexplicáveis que circulavam pelas cidades vizinhas. Enquanto avançava pela rodovia, a única iluminação vinha dos faróis do meu carro e das estrelas acima. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som suave dos pneus rolando no asfalto. Mas à medida que percorria quilômetros intermináveis, um sentimento crescente de desconforto começou a se insinuar em mim. No meio da escuridão, comecei a notar pequenos detalhes estranhos à beira da estrada. Objetos abandonados, carros destruídos e até mesmo uma boneca infantil jogada no chão. Cada vislumbre dessas cenas perturbadoras acelerava meu coração e me fazia questionar a sabedoria de minha escolha de trajeto. No entanto, eu estava determinado a seguir em frente e ignorar esses sinais. Mas então algo aconteceu que fez meu sangue gelar. À distância, uma figura estava parada à beira da estrada. No começo, pensei que fosse apenas um viajante em apuros, mas à medida que me aproximava, percebi que havia algo errado. A figura estava imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo, e parecia estar coberta por algo que brilhava fracamente à luz da lua. Eu desacelerei o carro e iluminei a figura com os faróis. Meu coração saltou para a garganta quando percebi que o que eu pensava ser um brilho era, na verdade, uma espécie de resplendor pálido e translúcido. Eu mal conseguia acreditar no que estava vendo. Era como se a figura estivesse envolta em uma aura fantasmagórica. Minhas mãos tremiam no volante enquanto eu passava lentamente pela figura. Seus olhos vazios e fixos em algum ponto no horizonte me assombraram por dias depois. Não pude evitar a sensação de que havia testemunhado algo que não deveria existir no mundo dos vivos. Decidi acelerar e me afastar daquela cena macabra o mais rápido possível. Mas a estrada parecia não ter fim. E a sensação de que estava sendo observado continuava a me atormentar. Cada vez que eu olhava pelo retrovisor, parecia ver vultos rápidos que desapareciam no breu. Finalmente, avistei a luz de uma cidade à distância e senti um alívio profundo. Quando finalmente entrei nas ruas iluminadas, olhei para trás uma última vez, mas não havia nada lá além da escuridão. A memória daquela figura pálida e da sensação de que estava sendo arrastado para algo desconhecido continuou a me assombrar por muito tempo. Desde essa noite, nunca mais me aventurei por aquela rodovia deserta. A experiência me ensinou que há lugares e eventos que desafiam a lógica e a compreensão humanas, que podem nos levar a um mundo de medo e mistério além da nossa compreensão. Há algo arrepiante nas rodovias desertas à noite, quando a única coisa que corta a escuridão é o brilho fraco dos faróis. Eu nunca fui alguém propenso a acreditar em histórias de fantasmas ou coisas sobrenaturais. Mas uma série de eventos inexplicáveis em uma rodovia isolada mudou minha perspectiva para sempre. Era uma noite sombria e chuvosa quando saí tarde do trabalho. O tráfego estava leve e eu tinha uma longa viagem pela frente para chegar em casa. Enquanto eu dirigia pela rodovia, comecei a notar um farol traseiro no retrovisor. Não era nada incomum, pois ocasionalmente outros carros compartilhavam a estrada vazia. No entanto, este farol parecia seguir cada movimento meu, colado ao meu veículo como uma sombra. Minha inquietação cresceu à medida que o tempo passava, e eu não conseguia evitar a sensação de que algo estava errado. Eu aumentava a velocidade, tentando me afastar do carro misterioso, mas o farol traseiro continuava a me seguir com precisão. Minha mente começou a divagar, e pensei em todas as histórias de estradas assombradas que ouvira ao longo dos anos.
Decidi sair da rodovia na primeira saída disponível, esperando que o carro misterioso passasse direto. A chuva estava mais intensa agora, e eu me encontrei em uma estrada secundária, cercado por árvores escuras e silenciosas. Por um momento, achei que havia conseguido escapar do meu perseguidor, mas então, ao olhar no retrovisor, vi o farol traseiro novamente. Minha mente estava em turbilhão e o medo estava tomando conta de mim. Quem estava dirigindo aquele carro? Por que eles estavam me seguindo tão obstinadamente? Minha única opção era continuar dirigindo, na esperança de encontrar ajuda ou de me perder na escuridão e despistar o desconhecido. Depois de uma eternidade que pareceu durar horas, finalmente cheguei a uma cidadezinha adormecida. As ruas estavam vazias e a chuva continuava a cair em um ritmo constante. Encontrei um posto de gasolina e parei o carro, esperando que o carro misterioso finalmente me deixasse em paz. Mas então, enquanto eu estava parado, olhei para o espelho retrovisor e não vi mais o farol traseiro. Senti um alívio momentâneo, mas meu coração logo começou a bater descompassado quando vi algo ainda mais perturbador. Refletido no espelho, vi um vulto escuro parado atrás do meu carro. Meu sangue gelou enquanto olhava fixamente para o espelho sem saber o que fazer. Eu estava preso entre o medo de sair do carro e o medo de permanecer dentro dele. Finalmente, com a respiração acelerada, reuni coragem e virei-me para olhar através do vidro traseiro. Não havia nada lá. Eu estava sozinho no posto de gasolina vazio. Nenhum farol traseiro, nenhum vulto sombrio. O que quer que estivesse me perseguindo havia desaparecido sem deixar rastro. Dirigi a noite inteira, chegando em casa ao nascer do sol, exausto e perturbado. Nunca soube o que realmente aconteceu naquela rodovia deserta. Foi uma ilusão causada pelo cansaço? Uma brincadeira cruel do destino? Ou algo mais sinistro? Essa experiência me deixou com uma sensação de vulnerabilidade que eu nunca havia sentido antes. Agora, sempre que vejo faróis traseiros em uma rodovia isolada à noite, eu me lembro daquela noite assustadora e me pergunto se as estradas escuras escondem mais do que apenas as sombras da noite. Há algo sobre a escuridão das rodovias à noite que sempre me deixou arrepiado. As faixas brancas e amarelas se estendem em direção ao horizonte, parecendo uma estrada sem fim para o desconhecido. Mas o que vivenciei em uma noite, em uma dessas estradas, vai além de qualquer coisa que eu possa explicar. Era tarde da noite e eu estava viajando sozinho em uma estrada deserta, com apenas o farol do meu carro cortando a escuridão. O vento sussurrava nas árvores à beira da estrada, criando um ambiente inquietante. De repente, algo chamou minha atenção no retrovisor. Um par de luzes brilhantes, rápidas como um piscar de olhos, que apareceram e desapareceram quase que instantaneamente. Pensei que fossem os faróis de outro carro, mas não havia outros veículos à vista. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas atribuí a sensação à minha própria imaginação. No entanto, à medida que continuava dirigindo, essas luzes misteriosas começaram a aparecer com mais frequência, sempre no meu retrovisor, como se algo estivesse seguindo meu carro. Meu coração começou a bater mais rápido e eu me forcei a permanecer focado na estrada à minha frente. Mas a sensação de que algo estava errado só aumentou. Foi quando percebi que as luzes estavam cada vez mais próximas, como se o objeto que as emitia estivesse ganhando terreno. O pânico tomou conta de mim e acelerei, tentando escapar daquelas luzes perturbadoras. No entanto, não importava o quanto eu acelerasse, as luzes sempre estavam lá, pairando no limite do meu campo de visão, brilhando e desaparecendo em um padrão perturbador. Comecei a duvidar da minha sanidade, imaginando se eu estava alucinando tudo aquilo. Finalmente, decidi ligar para a polícia.
Expliquei a situação da melhor forma possível, mas mesmo enquanto falava, sentia a sensação de que o que eu estava dizendo soava absurdo. A pessoa do outro lado da linha parecia cética, mas prometeu enviar uma patrulha para investigar. Enquanto eu continuava dirigindo, notei algo estranho no horizonte à minha frente. Pareciam ser mais luzes, dessa vez estacionárias na beira da estrada. À medida que meu carro se aproximava, percebi que eram lanternas posicionadas ao longo do acostamento, iluminando a escuridão da noite. Quando minha visão se concentrou nas lanternas, percebi que havia uma figura sombria ao lado delas. Parecia estar vestida de preto, imóvel como uma estátua. Minhas mãos tremiam no volante enquanto eu me aproximava lentamente. E então, quando finalmente passei por essa figura, percebi algo que congelou meu sangue. O rosto na escuridão era meu próprio reflexo, mas distorcido e perturbador. Minha mente girou e eu mal conseguia manter o controle do carro. A sensação de que eu estava preso em um pesadelo irreal era avassaladora. As luzes misteriosas continuaram a brilhar atrás de mim, mesmo enquanto eu dirigia para longe da figura. Finalmente, as luzes começaram a desaparecer gradualmente, até que se foram completamente. Cheguei ao meu destino em estado de choque, incapaz de entender o que havia acontecido. Até hoje, não consigo explicar o que presenciei naquela rodovia deserta, aquelas luzes e aquela figura distorcida que parecia refletir meus próprios medos e inseguranças. Ficou gravado na minha mente como um mistério inexplicável, uma experiência que me assombra sempre que estou na estrada à noite. Há algo inquietante nas rodovias à noite, quando o asfalto se estende como um mar negro à nossa frente e as luzes dos faróis parecem perfurar a escuridão como tochas antigas. Eu costumava adorar dirigir à noite, mas tudo isso mudou depois daquela noite sombria em uma estrada isolada. Era uma viagem como qualquer outra, uma jornada solitária pela rodovia vazia. Eu estava indo visitar minha família em uma cidade distante e escolhi o caminho mais curto, apesar de atravessar algumas áreas rurais pouco iluminadas. Enquanto o rádio tocava uma música suave, comecei a perceber algo estranho. No canto dos meus olhos, algo se movia rapidamente no meio da estrada, como uma sombra rápida que parecia piscar e desaparecer. Pensei que talvez fosse apenas uma ilusão. Talvez um reflexo de uma placa ou algo assim. Mas então aconteceu novamente, e dessa vez o objeto parecia estar se aproximando. Eu diminuí a velocidade e ajustei os olhos para a estrada à frente, tentando descobrir o que estava acontecendo. Foi então que vi, quase instantaneamente, uma figura escura atravessando a estrada à minha frente. Era uma silhueta humana, alta e fina, que se movia de maneira irregular como se estivesse cambaleando. Meu coração deu um salto no peito e eu pisei no freio com força. O carro parou a poucos metros de onde a figura tinha passado. Olhei através do para-brisa, mas não havia ninguém lá. Nenhum sinal da figura que eu tinha visto, nenhum som, nada. Eu sabia que tinha visto algo. Não era minha imaginação. Meu corpo estava tremendo enquanto eu continuava dirigindo, minha mente tentando encontrar uma explicação lógica para o que tinha acontecido. Talvez fosse um animal grande, um cervo ou algo assim, mas a forma e o movimento daquela figura não se encaixavam com nenhum animal que eu já tinha visto. O resto da viagem passou em um borrão de pensamentos assustadores. Eu tentava me distrair com a música e forçava meu olhar a se concentrar apenas na estrada à frente. Mas o que quer que fosse aquela figura continuava a assombrar meus pensamentos. Quando finalmente cheguei à cidade, minha ansiedade ainda estava alta. Eu contei à minha família sobre o que tinha acontecido, mas eles apenas balançaram a cabeça, pensando que talvez o cansaço da viagem tivesse brincado com minha mente.
Mas eu sabia o que tinha visto, e aquela figura sombria continuou a aparecer nos meus pesadelos nas noites subsequentes. Desde aquele dia, eu evito dirigir em rodovias isoladas à noite. A lembrança daquela figura misteriosa e inexplicável continua a me atormentar, um lembrete constante de que as estradas noturnas podem esconder enigmas que talvez seja melhor não tentar resolver.